Se uma igreja não tem pregação do evangelho, não tem a vox evangelii, se não há ali a voz do evangelho, meu amigo, não pode ter saúde. Então você precisa de uma igreja que o pastor não seja alguém que fique entretendo as pessoas, mas alguém que abra a escritura e faça exposição do evangelho. Uma exposição que alcance a mente, mas também aqueça o coração. Bem-vindos a mais um episódio do Papo com o Pastor. Sou seu host Gabriel Igarashi e hoje estamos de novo com o pastor Judiclei Santos, falando sobre a beleza da igreja e por que não devemos tratá-la como só mais uma instituição. Maravilha, temática sensacional e muito oportuna. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês e de alguma maneira edificar aí os ouvintes. Esse é um tema que me é muito caro. Eu sou alguém que aprendi desde muito cedo a amar a igreja e aprendi com a minha mãe. A minha mãe é para mim um grande exemplo de fé. E eu acordava nas manhãs de domingo, eu e meu irmão, ouvindo a minha mãe cantar enquanto preparava o almoço, antes de irmos para a igreja. Ela tinha, e ainda tem, muita devoção a Cristo, e isso se reverbera na sua afeição e amor pela igreja. Eu penso que uma parte significativa dos cristãos hoje não consegue enxergar o quadro todo. Então as pessoas olham para a igreja como se fosse mais uma instituição entre tantas outras na sociedade. Perfeito. Então existe o clube, né? Existe a escola, existe a faculdade, existe a igreja onde você vai no domingo. Não é? Isso é lamentável. É uma falta de perspectiva e a gente precisa resgatar o entendimento bíblico do que é ser igreja. A igreja não é um endereço para onde você vai. Não é? Igreja é o que nós somos em Cristo Jesus. Há uma passagem no livro de Efésios que eu aprecio demais. Na verdade, Paulo, com a intenção de instruir casais, naquele bloco mais prático da carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, mais especificamente no capítulo 5, orientando os maridos, ele diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo é um dos versos de maior densidade teológica na carta de Paulo aos Efésios. Porque o que Paulo fala sobre o amor de Cristo pela igreja nos mostra, nos apresenta o quadro todo. E aí, pensando aqui, me veio à memória uma história muito curiosa que se deu, salvo engano, em 2007, em Washington, D.C., quando uma cena foi capturada no metrô, uma estação de metrô daquela cidade, e aquilo ganhou as páginas de jornais nos Estados Unidos, circulou no mundo todo e tal, quando um artista pegou o seu violino e fez uma apresentação na estação de metrô. Como é comum nas grandes cidades do mundo, no Rio, por exemplo, também você tem. E aí ele, com roupa muito simples, de calça jeans, uma camiseta, um boné de beisebol, pegou o violino dele e começou a tocar. No horário de rush, as pessoas passando, pressa, barulho, multidão, correndo. E aí, salvo engano, acho que apenas uma pessoa, um garoto lá, deu atenção. Então. E esse camarada tocou, no espaço de 40 minutos, algumas das melhores músicas. Tocou com muita perfeição. Quem era o indivíduo? Joshua Bell, um dos maiores do violino no mundo. E ele estava nas mãos, o violino que ele estava tocando, era um Stradivarius, feito à mão em 1713. Caramba. O violino dele está avaliado em 3,5 milhões de dólares. O cara fazendo um concerto de graça, mas muito caro, numa estação de metrô e ninguém parou para dar atenção. Então observe que, pensando na vida da igreja, há pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Elas vão perdendo as melhores oportunidades da vida. Então nós precisamos parar, deixar a pressa, o barulho, a confusão de lado e enxergar a beleza da igreja. E essa passagem de Paulo aos Efésios ela é interessante porque ele vai dizer assim: Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. A igreja começa com Cristo. Não começou com seu pastor, nem vai terminar com ele. Não começou numa esquina ontem. Não tem nada a ver comigo ou com você, necessariamente. Nós estamos tendo o privilégio de participar de algo que foi planejado desde a eternidade. Transcende nosso entendimento. Que quando Paulo disse assim, observe, Cristo amou a igreja, e nós protestantes
de tradição reformada em particular, fazemos a nossa hermenêutica histórico-gramatical, as palavras têm um valor muito grande. O verbo amar ali está numa construção no texto original chamado auristo, significa uma ação feita no passado de modo definitivo e perfeito. Então, Cristo amou a igreja quando? Desde a eternidade. Razão pela qual, em outras passagens do Novo Testamento, você encontra o texto que o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Então, Deus planejou a igreja e Cristo se entregou por ela. Aí o texto vai dizer para santificar, para purificar, enfim, para deixar essa igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, porém santa e irrepreensível. Portanto, é um grande privilégio ser membro da igreja. É um sinal da graça de Deus. E tudo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer para edificar a igreja e glorificar a Deus. Na verdade, esses são os dois grandes propósitos pelos quais o cristão deve viver. Sim. Glorificar a Deus e edificar a igreja. Mais cedo você falou que a igreja, quando ela está prestando atenção só na vida dela e na correria e na multidão, ela está perdendo um dos melhores momentos da vida dela. O que você entende como sendo um dos melhores momentos da vida da pessoa? Acho que vale a pena a gente considerar o que aparece com muita frequência na Escritura e é confirmado pela nossa própria experiência. A nossa vida é um sopro, cara. Moisés, atribui-se a ele a autoria do Salmo 90, ele disse que a nossa vida é um palmo. Tiago disse que é uma neblina que cedo passa. Então, observe, se nós não entendermos a brevidade da vida, o caráter transitório da nossa existência, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio das mãos dele, para a glória dele, para a edificação da igreja, para o bem comum, a gente se perde num egocentrismo, numa ciranda insana que nos faz mal e que nos faz tolos. Me veio à memória agora, por exemplo, aqui no Equador, no século passado, 5 americanos morreram, missionários, evangelizando os Aucas, uma tribo indígena na Amazônia peruana. Um deles era o Dean Elliott. E há uma frase dele, cara, que é irretocável, belíssima. Inclusive está lá na porta da igreja de Capitol Hill, em Washington, né? Não é tolo aquele que perde o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Caramba, repete que essa é Essa é forte, né? Essa é do Dean Elliott. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Amém. Então a nossa vida tem que ser dedicada a isso. Então Cristo amou a igreja, Paulo amou a igreja, os apóstolos amaram a igreja. Então quando você vê um cristão olhando para a igreja como se fosse um local de consumo, as pessoas hoje trocam de igreja como trocam de roupa, não tem raiz. É até um fenômeno da pós-modernidade, se podemos chamar assim, né? Pós-modernidade, até alguns que criticam essa expressão. O ponto é que essa é uma geração que não tem raiz. É a geração do amor líquido, né? Sim. Então está aqui, pode não estar. Então ela chega numa igreja, ela fica observando. Tem o que eu quero? Pode me servir? Ninguém quer construir, ninguém quer somar, entendeu? Vou ficar aqui e tal. Antigamente você só mudava de igreja por razões, sim, de geografia, né? Mudou de cidade, mudou de estado, de país, etc. Tal, por um problema grave no campo doutrinal, né? Houve um problema de natureza teológica, então pessoas saíam. Mas hoje, pelos problemas mais banais, porque falta entender o nosso papel, nossa identidade, nossa vocação, serviço. A igreja só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Nós somos servos, temos que amar a igreja dele. Mas quais são os fatores hoje que você acha que mais influenciam na pessoa ou sair ou ela não querer ficar numa igreja que ela acabou de conhecer, algo do tipo? Porque eu acho que existe o lado da pessoa não ter essa vontade de criar raiz, que nem você falou, de ter essa mentalidade realmente consumista. Tipo assim, aqui não tem o que eu quero, não vou querer ficar aqui. Mas você acha também que parte disso também pode ser culpa da igreja em não oferecer uma teologia boa, pessoas que recebam bem uma comunidade? Você tocou no ponto fundamental, para não parecer que a gente está fazendo sempre uma defesa, no sentido de que nunca há motivos bons pelos quais você deva sair. Não há. Isso de fato existe. É atribuída ao Paul Walsh uma frase que diz o seguinte: antigamente dizia-se, procure uma igreja perto da sua casa. Agora procure uma igreja perto da sua Bíblia. Então, triste, né? Você tem que, se você está numa igreja
que não tem as características de uma igreja saudável, nem dá sinais de que vai mudar a fim de buscar saúde à luz daquilo que o Evangelho ensina como os meios de saúde e vida na igreja, é natural, é esperado e até recomendado que o indivíduo procure uma igreja. Uma igreja saudável, na qual ele possa caminhar e nutrir a sua fé. Esse é um ponto. Então, eu percebo que as igrejas falham muito. Então, você tem hoje o fenômeno do entretenimento. Sim. Você tem um fenômeno hoje do utilitarismo, né? As pessoas vão à igreja e aí até reverberando ou fazendo uma espécie de... dando autenticidade ao que alguns sociólogos da religião apontam, né? As pessoas buscam a religião por 2 motivos: medo de castigo e interesse em benefício. Então o cara vai para a igreja para ser castigado por Deus. Verdade. Ou vai por conta de algum benefício, né? Fazer parte de uma comunidade, alguma coisa desse tipo, né? Rapaz, a igreja é muito mais do que isso. A igreja é muito mais do que isso. Você tem que imaginar o seguinte: você está aqui hoje e você vai fazer uma viagem de férias ou, enfim, vai visitar um parente no exterior, ou em qualquer lugar do país, que é mesmo dentro do Brasil. E aí chega um domingo, que domingo é o dia da ressurreição, né? É o dia em que a igreja se reúne, primeiro dia da semana, você vai. Você nunca viu aquelas pessoas. Você está conectado a ela. A igreja não é brasileira, não é americana, não é peruana, não é japonesa. A igreja é una, santa, católica, apostólica. A igreja de Cristo em todas as partes do mundo. Então eu já tive essas experiências de viajar, chegar numa igreja e no mesmo dia me conheceu ali. Você me chamar para a casa dela fazer uma refeição, me chamando de irmão. Ou seja, a conexão, a beleza da igreja, né? Aí quando a gente olha para o quadro todo, e lá no final João diz que naquele grande dia, gente de todas as tribos, línguas, povos e raças em pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus. Que coisa extraordinária ser membro da igreja de Cristo. É extraordinário. Sim. É nesse sentido que Cipriano, numa frase que para alguns é bem polêmica, mas eu subscrevo. Lá vem. Ele diz o seguinte: fora da igreja não há salvação. Calvino diz que a igreja é escola e mãe. É uma escola que instrui e uma mãe que acolhe. A igreja é coisa linda. A igreja é projeto de Deus. E nós precisamos aprender a amar a igreja como Cristo amava a igreja. Como Ele ama a igreja. E como todos os notáveis homens da história. Então, todos os grandes, quando eu digo grandes, assim, homens de grande envergadura, que são exemplos para nós, não quer dizer perfeição e tal, amavam a igreja, tinham um profundo respeito, afeição pela igreja, buscavam, deram a vida em favor da igreja. Hoje você tem aqueles que querem os benefícios, mas não querem os compromissos e as implicações, né? Sim, eu sinto também que... acho que até em certos momentos da minha vida eu vivi isso, assim, de uma certa letargia em relação à igreja, em estar dormente, assim, em simplesmente acordar domingo, tem que ir para a igreja, vamos para a igreja, bom, bati o ponto ali, fui para casa, vou viver minha vida. Normal. É engraçado, né? Porque a igreja realmente é algo muito especial, mas é difícil você conseguir despertar na igreja, né, nos membros de uma igreja, essa paixão. Gente, olha só, aqui nessa igreja, isso aqui que está acontecendo aqui agora é especial. Né? Já virou algo corriqueiro, já virou algo de rotina. O que você acha que a gente pode fazer para voltar essa valorização da igreja, né? do que ela realmente é? Excelente essa observação. 2 coisas eu diria. Primeiro, que é razoável, é compreensível que em algum momento, por algumas razões, a gente perca um pouco o ânimo. Sim. Então, assim, vamos pensar na vida cristã não como o pico altaneiro sempre, né? Às vezes tem um vale, tem um momento que você não está bem. Tem até uma história de que uma senhora acordando o filho para ir para a igreja, falou: levanta, está na hora de ir para a igreja. Levanta, está na hora de ir para a igreja. E o rapaz falou então assim: me dê pelo menos 2 motivos para eu levantar e ter que ir para a igreja. Aí a mãe disse para ele: olha, primeiro que você tem mais de 40 anos, segundo que você é o pastor da igreja. Então sejamos honestos. Tem dia que a gente fala assim: caramba, hoje eu não estou afim de ir, né? Nós somos humanos, mas o ponto é: o que fazer para criar na comunidade esse sentimento de pertencimento, de estar ali e tal? Às vezes a igreja... Caramba, a sua mãe falou isso pra você mesmo. Meu Deus do céu. Que vergonha, cara. Pois é, rapaz. Tem gente que passa por essa experiência. Mas o ponto é o seguinte: como nutrir na igreja esse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, pensando assim, na casa do Senhor como uma comunidade reunida. Um perigo que a igreja
corre com muita frequência, incorre, e às vezes eu, como pastor, busco tomar cuidados em relação a isso, é não fazer da igreja um ponto de pregação dominical. Então você vem, participa do culto, ouve a pregação. Valeu, gente, até semana que vem. Cara, perfeito. Você tem que nutrir na igreja grupos de comunhão, os pequenos grupos, não importa o nome que você dê. Porque, observe, cristianismo envolve doutrina, elementos cognitivos, ou como dizia o Schaeffer, fé proposicional. Mas fé cristã, cristianismo é relacionamento, meu amigo. Eu te pergunto, como é que uma igreja, vou pegar uma igreja pequena ou igreja média, 100, 200, 300 pessoas. Como é que você vai se relacionar com 300 pessoas num espaço de 2 horas de culto? Não tem como. Tente imaginar o pastor na porta da igreja cumprimentando um outro. Não dá. Então você tem que ter o quê? Relacionamentos. Então os grupos pequenos, os lares, né? Os grupos de afinidade, fazer um acampamento, um almoço na igreja. As pessoas têm que se conectar, têm que se relacionar. Quando ela chega na igreja, ela chega para aquela celebração dominical, mas as pessoas estão conectadas. O que está acontecendo hoje é que as pessoas não conhecem o outro pelo nome. Então elas chegam na igreja, sentam no seu banco, aqueles são tímidos, entram mudos, saem calados. Os que não estão bem, né? Foram forçados a estar naquela situação, ficam lá emburrados. Um outro que é mais extrovertido faz uma conexão, mas, cara, isso não é saudável. Para ter essa paixão, né? E aí há quem diga com muita propriedade que uma das motivações é justamente essas conexões sociais. Rever os amigos. A motivação primária não deve ser essa, mas é uma motivação saudável. Rever os irmãos, estar com os irmãos, se alegrar com as pessoas. Então, a gente tem que criar os mecanismos bíblicos, sem nenhum pragmatismo, sensacionalismo e recursos equivocados, para nutrir a comunhão da igreja, para que haja esse espírito fraterno, de sentimento ansioso para chegar o domingo, receber a palavra, estar com os irmãos. Isso falta muito hoje, infelizmente. Se você hoje pudesse dar uma dica para algum cristão hoje que ele está ouvindo e ele está meio se sentindo meio desanimado com a igreja, não sabe qual igreja ir, o que você diria para ele? Procure uma igreja saudável, que seja para você um lar espiritual. Não é um ponto de pregação. Ponto de pregação, você abre um computador, seu smartphone, você tem pregação de qualidade hoje. Perfeito. Procure uma igreja que seja seu lar espiritual. Porque nós somos um sócio ser. O que significa isso? Tente imaginar aqui comigo um pouquinho. Nós somos criados por Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus o homem e mulher os criou. Nós somos monoteístas trinitários. Quem nos criou foi o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, que sempre viveu na comunhão das 3 pessoas, um derramando amor sobre o outro. Quando Deus nos criou para a relação, para o relacionamento, de modo que ninguém mantém sua saúde vivendo isoladamente. Perfeito. Nós somos criados para a comunhão. Perfeito. E a igreja é a família da fé. Essa é a linguagem que a Bíblia usa. Sim. Nós temos Deus como Pai, estamos todos ali como irmãos e irmãs. Precisamos fortalecer isso, enxergando a beleza da igreja, a beleza da providência do Senhor que nos uniu todos ali, apesar das diferenças que existem, diferenças socioeconômicas, diferenças de cor, diferenças de formação, enfim, de históricos. Mas em Cristo, todas as diferenças que são reais, elas não fazem diferença, porque em Cristo nós somos uma família. Amém, amém. E eu sei que isso é um assunto para outro vídeo, para outro podcast. Pois é. Mas você disse assim, procura uma igreja saudável. Isso aí dá livros e livros e livros. Mas qual o primeiro ponto? O que deve ser a primeira coisa que a pessoa vai procurar numa igreja como... beleza, isso aqui está acontecendo, logo ela é saudável. O que você acha que são os pontos que a pessoa tem que procurar? Aí eu preciso te dar uma resposta ancorada na tradição cristã. Tá. Qual é a resposta que historicamente é dada? Quais são as marcas de uma igreja viva e verdadeira? Pregação da palavra, administração dos sacramentos, das ordenanças e a disciplina eclesiástica. Bem, se uma igreja não tem pregação do evangelho, não tem a vox evangelii, se não há ali a voz do evangelho, meu amigo, não pode ter saúde. Então você precisa de uma igreja que o pastor não seja alguém que fique entretendo as pessoas, mas alguém que abra a escritura e faça exposição do evangelho. Uma exposição que alcance a mente, mas também aqueça o coração. Perfeito. Tem que procurar uma igreja que seja pregação saudável. É por meio da pregação que a fé salvadora é infundida, por meio da pregação que somos santificados, exortados, encorajados. Tem que ter a pregação da palavra. E a administração dos sacramentos, o quê? O batismo, em nome do Deus Trino, e aí as questões secundárias são secundárias, a forma,
E a ceia, a celebração, um momento especial, onde a gente rememora a obra de Cristo, a perfeita obra dele. Ele morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa salvação, túmulo vazio, um momento belíssimo na vida da igreja, né? Ele ordenou que fizéssemos até que ele venha e ele voltará. É disciplina. A igreja não é simplesmente um lugar que você vai e pode deixar de ir. Há um pacto, outro assunto para a gente tratar, o pacto Sim. relacional. Você tem compromisso com a igreja. Sim. Já viu esse privativismo no nosso tempo hoje? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Peraí, você pode ficar na sua casa, na sua. Agora, se tornar membro da igreja, você tem tudo a ver com a igreja tem tudo a ver com você. Eu queria aqui dar um encorajamento para quem está nos ouvindo. Boa, perfeito. Ame a igreja. Cristo a ama. É possível que você tenha sido decepcionado, frustrado, até mesmo objeto de abuso, e abusos acontecem. Autoritarismo, preconceitos, estigmas. No entanto, essas coisas não podem roubar de você o privilégio, a alegria de ser membro do corpo de Cristo. Isso é um dom, uma graça. Então, se você está ferido, coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso encontrar uma comunidade de fé que honre o Evangelho, que honre a Cristo, onde eu possa amar as pessoas e também ser alvo do amor delas, porque isso é saudável. Porque se você fechasse viver como um desigrejado, isso não vai ser bom para você nem no tempo, nem na eternidade. Então, meu encorajamento, ame a igreja.